Qual a mentalidade que você precisa ter para atingir R$ 1 milhão em faturamento? Eu, Eduardo, acredito que precisam de 4 características na mentalidade de alguém que constrói esse resultado. E eu quero compartilhar com você essas 4 características. E de onde eu tirei essas 4 características essenciais da mentalidade de alguém que consegue construir esse resultado de faturamento? Da minha experiência e da experiência de pessoas que eu conheço que atingem esse resultado. Eu quero compartilhar com você aqui a mentalidade que você precisa construir para poder atingir esse resultado. E você pode ter certeza absoluta que para você ter o resultado de faturamento de 7 dígitos, começa aqui, dentro da sua cabeça. Não é só sobre números ou sobre método, é sobre um comportamento, é sobre uma mentalidade, é sobre saber como pensar a respeito desse objetivo. Hoje vai ser uma aula totalmente diferenciada. E você que me acompanha aqui, que é empreendedor, acredite, se você colocar em prática o que eu estou te passando aqui, você vai ter esse resultado muito em breve na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Se você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, já vai aprendendo algo muito importante. Aqui no canal é muito importante que você tenha uma caneta e um papel para que você faça anotações. Esse canal é para pessoas que querem prosperar, pessoas que querem liberar o seu potencial, querem viver o seu propósito, pessoas que acreditam que a Bíblia é a base de conhecimento mais profundo que existe, que carrega sabedoria milenar, uma sabedoria que também vem do alto para poder mudar os seus resultados, para te ajudar a resolver problemas, para te ajudar a ter uma vida muito mais leve na direção daquilo que Deus quer. Esse canal é um canal onde você tem aulas com conteúdos que você não aprende conversando com os amigos, não aprende na escola, você não ouve em qualquer lugar. Aqui tem conteúdo profundo para poder abençoar a sua vida. Então deixa eu já te fazer um convite, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma das nossas aulas e também deixa seu comentário ao longo do vídeo. O que você está achando da aula, o que você está achando do assunto, se está sendo interessante para você. Esse aqui é o canal para pessoas que querem ter alta performance, pessoas que querem andar acima da média. Então seja muito bem-vindo ao canal. Vamos lá, eu quero falar de um assunto muito interessante. Quem não quer faturar R$ 1 milhão, não é verdade? Muito tem se falado. Fature 1 milhão em X dias, fature seu primeiro milhão. A primeira coisa que você tem que entender, faturamento é diferente de lucro. Faturamento é o seu valor geral de vendas, é a quantidade de vendas que você fez, ok? Não é que você faturou 1 milhão, que você tem R$ 1 milhão disponível. Tem muita gente que se ilude. Ele pensa, faturar 1 milhão, vou ter R$ 1 milhão. Não, senhor. Lucro é o seguinte, é o faturamento, ou seja, seu valor geral de vendas, menos o seu custo fixo e o seu custo variável. Aí vai sobrar o teu lucro. Alguns negócios têm margem de lucro ali em torno de 10%, outros em torno de 15%, 20%, 25%, até 30%. Então, se o seu negócio tem uma margem de lucro de 30% e você fatura R$ 1 milhão, seja em um mês ou em um ano, você vai ter R$300 mil de lucro, ok? Então, eu quero que isso fique muito claro dentro da sua cabeça. A gente está falando sobre atingir R$ 1 milhão de faturamento. É um número expressivo que vai requerer energia e que vai requerer de você a mentalidade correta. É sobre isso que a gente vai falar aqui, tá bom? Olha só. Primeira coisa que você tem que ter em mente, como empreendedor ou como alguém que deseja empreender, como alguém que quer atingir esse resultado, você precisa encontrar um negócio que seja lucrativo. Você precisa ter um tipo de produto que resolva problemas que uma grande parcela das pessoas possam ter. Isso já vai fazer grande diferença. Não são muitos produtos que têm essa característica, mas se você encontrar um produto que vai resolver o problema de muitas pessoas, já vai ser muito mais fácil a sua vida para você atingir esse tipo de resultado. Olha só, você sabe que a nossa base aqui é a Bíblia, tá? Então, eu vou ler para você Eclesiastes 11, versículo 1 e 2. Não, versículo 1, só a primeira parte. Fala assim, ó: empregue o seu dinheiro em bons negócios. Olha só, empregue o seu dinheiro em bons negócios.
E com o tempo, você terá o seu lucro. Então, escolha um bom negócio para você se empenhar e atingir essa performance. Por exemplo, o meu negócio eu tenho uma rede de óticas aqui no interior de São Paulo. Então eu vendo óculos. Óculos é um tipo de produto que muitas pessoas acabam usando. Às vezes eu vou no mercado e fico prestando atenção assim, ó. Eu olho para a fila do caixa, a cada 10 pessoas nas filas ali, 4 ou 5 estão usando óculos. Então é um produto que tem grande demanda. E também é um produto que resolve uma dor que, querendo ou não, gera muito desconforto. Eu, por exemplo, se eu ficar sem óculos, para eu enxergar de longe, é muito difícil. Talvez você que está me acompanhando aqui, se você usa óculos e o seu grau é alto, você vai ter muita dificuldade para enxergar. Então você precisa muito do óculos. Então esse é um bom produto e foi o produto que eu resolvi vender, ok? Então defina qual que é o seu produto, comenta aí, deixa nos comentários com que produto você trabalha, qual o tipo de problema que ele resolve. Essa é a primeira coisa, você não tem que pensar só em ganhar dinheiro, você tem que pensar em resolver problemas. Isso é uma característica que tem a mentalidade de quem constrói uma mentalidade que vai atingir milhões em faturamento. Ó, deixa eu destacar aqui, a primeira característica, tenha uma mentalidade disposta a correr riscos. Se você não tiver disposição para correr riscos, dificilmente você vai atingir o seu primeiro milhão de faturamento. Muitas pessoas deixam de crescer e de avançar com o negócio porque ela tem medo de correr risco. Ela tem medo de perder tudo que ela está construindo, ela tem medo de perder tudo que ela já construiu, então ela fica com aquela preocupação. E ela nunca vai dar um passo adiante, porque ela não quer pôr em risco tudo que ela construiu. A grande questão, e eu vou falar para você aqui como você deve pensar. A pessoa, quanto mais risco ela corre, mais retorno ela vai ter. Ou se você quer ter mais retorno, você vai ter que correr mais risco. Isso é matemática. Então você tem que ter isso na sua mente. Como a gente usa as escrituras como nossa base para tomar decisões, para poder acessar a sabedoria, para ter entendimento, eu quero que você pense da seguinte forma, baseado em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Olha o que quer dizer isso daqui. Esse versículo vai ajudar você a tirar o peso do risco, ok? Porque correr risco traz aquela pressão. Olha o que ele diz. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Primeira coisa, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie só no seu entendimento. Quando você confia em Deus, você tem certeza que não está sozinho. E aí ele vai dizer o seguinte, conheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, a cada caminho que você for entrar, a cada decisão que você for tomar, reconheça, coloque Deus na frente, coloque Deus dentro dessa sua decisão. Porque isso vai ajudar você a avançar na direção do seu objetivo, tirando um pouco do peso que o risco traz para suas costas, tirando um pouco do medo que o risco coloca dentro do seu coração. E aí ele fala assim, e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, se você coloca Deus dentro das suas decisões, Ele vai endireitar o caminho para você. Ele vai mostrar caminhos para você. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comprei a minha primeira loja, o rapaz me passou lá todo o relatório de vendas, o fluxo de caixa daquela loja, como que ela estava vendendo e tudo mais. E quando eu fazia conta, eu olhava para aquele relatório lá e eu entendia que a empresa não estava indo muito bem. E eu comecei a pensar, é por isso que ele quer vender essa loja para mim, porque a loja não está indo muito bem. E antes de eu ter uma primeira loja física, eu vendia camisa de porta em porta para os amigos e tudo mais, mas eu sempre colocava os números ali em planilha. Eu sabia quanto entrava, quanto saía, eu sabia a minha margem de lucro, eu sabia as pessoas que eu tinha que cobrar, então eu tinha um controle financeiro, mesmo não tendo uma estrutura. Então com certeza eu avaliei aquele relatório financeiro que o rapaz que queria me vender a loja me passou. E quando eu avaliei aquele relatório, eu não achei interessante. E aí eu compartilhei com um amigo, mostrei para ele, um amigo também empresário falou, Du, não vale a pena não, esse negócio não está muito bom. Então quando eu olhei para os números, eu sou engenheiro de formação, então é natural eu buscar lógica nos números. Não tinha lógica. Eu olhei para os números e falei, isso aqui não vale a pena não, isso aqui não vai dar certo. Porém, eu estava orando e pedindo muita direção para Deus. E lá dentro do meu coração eu senti uma vozinha falando assim, compra, compra. Sabe quando você está no meio do caos, mas mesmo assim você sente paz? Era exatamente isso que eu estava sentindo. Então eu olhava para os números falavam assim, não compra.
Mas quando eu silenciava a minha voz interna e eu buscava em Deus, eu sentia dentro do meu coração muita paz naquela decisão. Isso é confiar no Senhor para você entrar num risco como esse. Porque, querendo ou não, eu estava entrando numa dívida muito alta. Eu estava apostando tudo que eu tinha. Eu estava correndo um grande risco. As pessoas ao meu redor falando para mim não fazer aquilo. Então eu confiei em Deus, eu coloquei Ele na direção dessa decisão e Ele me deu uma resposta. Essa é uma forma de você correr riscos, mas buscando direção em Deus. Isso vai fazer grande diferença para você aprender a lidar com os riscos em direção ao crescimento, em direção a alcançar o resultado que você deseja. Então, para ter uma mentalidade de quem vai construir milhão, é muito importante você aprender a correr risco. Segunda coisa, para minimizar o peso do risco, é você ter em mente uma forma de fazer o negócio dar certo. Ou seja, você tem metodologia. Você não é alguém inexperiente. Eu tinha um negócio de camisas, embora não fosse um negócio que tinha uma estrutura física, eu já sabia fazer gestão financeira do meu negócio, eu sabia fazer o marketing, eu sabia fazer vendas, porque eu sempre trabalhei na área de vendas, eu sabia fazer um bom pós-vendas, eu sabia comprar um produto de qualidade, eu tinha bom fornecedor. Então, eu já tinha um certo know-how de tocar o negócio. Então, eu trouxe esse know-how para dentro de um novo negócio, agora em maior porte. Logo, isso me ajuda a minimizar o risco. Então, pense sobre isso. Para que você minimize o risco, entenda, Deus está na direção, eu tenho know-how, certa habilidade ou expertise para fazer isso acontecer. Se você não tiver, tem alguém que pode ser seu parceiro, seu sócio nesse negócio, que vai ter o know-how necessário para vocês fazerem isso acontecer, isso vai fazer diferença, tá? Segunda característica da mentalidade de quem vai atingir milhão de faturamento. Aprender a lidar com dívidas. Isso para mim foi um grande desafio. Como eu disse, eu investi nessa loja, nessa minha primeira loja, um valor significativo. Só que eu não tinha o valor à vista para pagar. Eu parcelei, eu dei uma entrada e o restante eu parcelei em 19 vezes. Eu fiquei mais de um ano pagando essa loja. E as 18 parcelas, era 18 mais uma. Eram 18 parcelas de 10 mil reais. E a última parcela de 5 mil. Então imagina, eu estava assumindo uma dívida mensal de 10 mil reais, mais a dívida que a loja já carregava, que era o custo fixo que ela tinha, mais o custo variável, já tinha funcionário aqui e tudo mais. Eu comprei ela em 2022. Então quando eu olhei para aquele número, para aquela dívida de parcela e mais as dívidas da loja, me dava frio na barriga. Isso mexia com as minhas emoções. Às vezes eu ficava preocupado, eu falava, meu Deus, e agora como que eu vou pagar tudo isso? Só que tive que aprender ao longo do prazo a olhar para a dívida como um número apenas. E não deixar que aquele número mexa com as minhas emoções. Então você que quer ter a mentalidade de alguém que vai construir 1 milhão em faturamento, você precisa aprender a olhar para os números sem deixar ele mexer com as suas emoções. Porque se isso ficar gerando preocupação em você, ficar gerando medo em você, ficar gerando insegurança em você, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir ter paz para fazer o que tem que ser feito. Você vai ficar muito preso naquilo que está te preocupando, que é o dinheiro, e não vai conseguir colocar energia na empresa para que ela gere vendas, para que ela gere resultado, para que ela dê retorno. Então, aprenda a lidar com dívidas. E deixa eu te passar um insight aqui muito valioso. Existem 2 tipos de dívida: a dívida de consumo e a dívida de alavancagem. Olha só, dívida de consumo, ela não vai te dar retorno. Por exemplo, eu estou filmando aqui de um iPhone. Ele tem uma ótima qualidade de imagem. Se você compra um iPhone que não é tão barato, só para ficar ali mexendo, vendo redes sociais, isso é uma dívida de consumo. Agora, se você compra um iPhone para usar ele como câmera, que nem eu estou fazendo, para criar um canal, para criar um curso online, para fazer algo que vai te dar retorno no longo, no médio ou no curto prazo, você fez uma dívida ali que vai te dar retorno. Então, se você pega um aparelho desse e parcela lá em várias vezes e não vai ter retorno nenhum sobre isso, isso é uma dívida de consumo. Não é interessante ter dívida de consumo. É interessante você fazer dívida de alavancagem, que vai te dar retorno sobre aquela dívida que você fez. Quando eu comprei a loja, eu fiz uma dívida de 19 parcelas, ok? Como eu te disse aqui no começo, 19 parcelas. Essa dívida que eu fiz, ela me gerou retorno. Por quê? Porque
a própria loja, o próprio item que eu investi, pagava a dívida, pagava os custos fixos, pagava os custos variáveis e ainda me dava um certo valor de retorno para eu me manter mensalmente. E aquela dívida tinha um prazo para acabar. Depois de o período de 19 meses, eu tinha ali sobrando esse valor. Então tenha isso na sua mente. Se for fazer dívida para fazer o seu negócio alavancar, crescer, mudar de nível, faça. Mas faça com prudência, faça com inteligência. Quando eu comprei a segunda loja, eu fiz de novo uma dívida de alavancagem. Eu fui até um banco e você sabe, como empreendedor, que existem linhas de crédito para empreendedores que tem uma taxa de juros menor. Então eu consegui acessar o Pronamp. Depois você pesquisa aí o que é o Pronamp. Me liberaram um valor, eu encontrei uma outra loja para comprar, eu dei o valor de entrada e parcelei o restante do valor da loja. Eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito na primeira. Eu peguei essa expertise que eu adquiri ao comprar a primeira e apliquei na segunda. Fiz uma outra dívida de alavancagem. Passou o tempo, o prazo, a loja se pagou a dívida e hoje ela me dá retorno. Então tenha isso na sua mente. Dívida de alavancagem é dívida inteligente. Diz aí, tá gostando da aula? Faz sentido para você essas duas características que eu compartilhei? Tem mais duas que eu vou compartilhar, mas antes deixa eu te falar uma coisa. Eu criei para você um devocional. Que devocional que é esse? O devocional que você vai fazer todo dia pela manhã, durante 31 dias. São 31 dias de sabedoria para prosperar. Você vai ter acesso a 31 provérbios que ajudam você a ter uma mentalidade de prosperidade e riqueza. Lembre-se, riqueza é mentalidade. É um estado de espírito, é uma forma de pensar. Isso te torna alguém rico. E esse devocional eu fiz especificamente para te ajudar nesse sentido. No devocional você vai ter acesso ao versículo de Provérbios, vai ter acesso a uma reflexão sobre aquele versículo. Eu vou colocar para você um exercício que você tem que fazer com base naquela reflexão e aquele entendimento para que você aplique no mesmo dia. E você vai fazer isso durante 31 dias. Cada dia um versículo diferente. E você pode repetir o devocional quantas vezes você quiser. Você pode fazer 31 dias, mais 31, durante 90 dias. Quanto mais vezes você fazer, mais estruturada a sua mente vai ficar. E mais você vai ter a mentalidade correta para ter riqueza e prosperar, ok? Então eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link para você comprar esse devocional. Quanto que é o devocional? R$ 29,90. Muito barato. R$ 29,90 é menos de R$1 por dia que você está investindo no devocional, ok? E olha só, o que eu quero que você entenda. Dentro da página, eu deixei também a opção de você comprar as videoaulas. Eu fiz uma videoaula para cada um do dia do devocional. E essa videoaula vem com profundidade. A gente vai refletir sobre o versículo, a gente vai trazer a conclusão desse versículo, a reflexão. Eu vou aprofundar sobre o exercício, o porquê fazer o exercício, como fazer o exercício, qual que vai ser a diferença desse exercício na sua vida, ok? Então vai ter uma videoaula específica para cada dia do devocional. Então você quer aprofundar mais? Compre as 31 aulas que te ajudam a ter sabedoria para prosperar. Quanto que custa? As 31 aulas, R$ 97,00 apenas, tá bom? Clica no link aí fixado no primeiro comentário. Vamos seguir? Vamos lá. Ó, terceira característica de uma mentalidade de quem vai construir milhão é aprender a comprar horas. Eu tive que entender que para eu conseguir faturar meu primeiro milhão, eu não tinha que focar só em comprar e vender produto. Era diferente de ser um vendedor de camisa agora. Eu tinha que ter a mentalidade de um empresário. Então, o que é comprar horas? Vou te fazer uma pergunta. Quantas horas você consegue produzir de trabalho por dia? Se você for um trabalhador normal, você vai produzir umas 8 horas por dia. Se você for alguém que se dedica mais, você vai produzir 10, 12 horas por dia, ok? Você consegue produzir no mesmo dia 40 horas de trabalho? 50 horas de trabalho? Talvez você respondeu que não. Mas, quando você entende o jogo de comprar horas, você consegue produzir por dia 40 horas, 50 horas, 1000 horas. Como que isso funciona? Quando eu entendi esse jogo, eu comecei a aumentar o meu resultado. O que é comprar horas? É você ter pessoas trabalhando para você. É você contratar mais pessoas, fazer o time aumentar. Tem muito empreendedor que tem medo de contratar. Ah, a pessoa dá trabalho mesmo. Então você precisa aprender a lidar com pessoas, inclusive aqui no nosso canal você aprende sobre isso. Você precisa aprender a liderar, você precisa aprender a conversar, você precisa aprender a treinar. Aí diminui um pouco o trabalho, ok? E gera mais resultado. Então, para eu, Eduardo, produzir 40 horas por dia, eu preciso ali de
5 pessoas trabalhando na minha operação. Aí eu tenho 40 horas de produção por dia. Quando eu entendi isso, eu falei, é por aí que eu vou. Eu vou contratar mais gente, vou fazer o negócio crescer. Então eu comprei a segunda loja, contrato mais uma pessoa. Comprei uma terceira loja, contrato mais pessoas. Até chegar num time que me faça atingir a performance do primeiro milhão faturado. E foi esse o caminho que eu segui. Então você precisa ter essa mentalidade. Aprenda a comprar horas e tira da sua cabeça que crescer dá trabalho, tem que lidar com gente dá trabalho. Isso é um impedimento, isso não é a mentalidade de quem vai construir milhão de faturamento. Você tem que ter a mentalidade de sim, vou contratar mais pessoas porque eu vou gerar mais emprego, vou abençoar mais vidas, abençoar mais famílias. Vão ter pessoas que vão dar trabalho? Tem, mas são menos pessoas que dão trabalho e mais pessoas boas que vão estar perto de você, ok? Então são poucas pessoas ruins que vão passar pelo seu caminho. Então não foque nas pessoas ruins, foque nas pessoas boas. Aprenda a contratar. Se você não sabe, contrata um escritório que te ajude, um RH eficiente, assim você minimiza o erro na contratação, ok? Então quando você entende que comprar horas é o seu jogo, você entende que o seu faturamento vai aumentar porque você vai vender mais. Então eu tinha minha primeira loja na cidade de Sumaré, comprei uma segunda loja na cidade de Hortolândia e comprei uma terceira loja na cidade de Paulínia. Agora eu tenho 3 pontos de venda e tenho pessoas trabalhando nos 3 pontos de venda. Então eu aumentei vendas através disso, aumentando o porte da empresa e colocando pessoas para trabalhar. Ok? Essa foi a terceira mentalidade ou característica da mentalidade de quem constrói milhão. Agora vamos para a última. Antes de ir para a última, se inscreve no canal aí. Você está gostando do conteúdo? O conteúdo tá top. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não ficar por fora. Já tem algumas aulas incríveis aqui no canal que eu liberei. E vai lá, assiste essas aulas. Tem aulas falando sobre mentalidade de riqueza. Tem aulas sobre falando como usar a sabedoria para comunicar bem. Tem aulas incríveis aqui no canal e eu espero que você usufrua disso. Assista essas aulas, porque isso vai te fazer crescer como pessoa e avançar no reino, ok? Olha só, a quarta característica, e para mim a mais relevante, é o pensamento de longo prazo. Eu não tinha pensamento de longo prazo. Eu queria fazer o resultado da noite pro dia. E isso só me atrasava, porque eu ficava ansioso, eu não conseguia construir o resultado, eu ficava frustrado e ficava cansado. Eu colocava muita energia, achando que o resultado vinha da noite pro dia. Não, você não pode ter essa mentalidade. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, em Gênesis 26, 12 até o 14. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha só, Isaac, ele plantou. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente, você vai ter que semear para ter retorno. Você vai ter que trabalhar, vai ter que fazer acontecer. Ele semeou e naquele ano, olha só, dentro de 365 dias, ele colheu 100 por 1. O que é isso? É plantar uma semente e ter 100 frutos de retorno em cima dessa semente. Olha o nível de retorno que esse camarada teve. Isaac era muito abençoado. Tanto é que ele diz aqui, e colheu naquele mesmo ano sem medidas porque o Senhor o abençoava. Olha o segredo. Quando você entra no negócio, e você entra no negócio que Deus te abençoa, você prospera com muito mais velocidade. Porque entrar no negócio sem a bênção de Deus vai te fazer patinar muito. Então Isaac, ele prosperou de maneira muito significativa naquele ano. O que eu quero que você entenda é que para construir esse resultado vai levar tempo e que você precisa confiar na semeadura. Eu vou pegar o exemplo do Isaac aqui mesmo. Quando ele lançou semente lá, ele colheu no outro dia? Ele não colheu. Ele lançou a semente, ele teve que cultivar a semente, teve que cuidar da semente, ele teve que dar atenção para aquilo, ele teve que crescer a operação dele, ter pessoas trabalhando junto com ele. Eu vou te mostrar, olha só, que fala no versículo a seguir, ó, e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. No próximo diz assim, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. O que é isso aqui? Isaac já sabia do jogo de comprar horas. Por isso ele enriqueceu, ele tinha pessoas trabalhando para ele. De maneira que os filisteus o invejavam. Outra coisa que você tem que ter em mente, tá? Quando você prospera, você enriquece, você se destaca, isso vai atrair invejosos. As pessoas vão te perseguir, vão falar mal de você, vão te apontar. E você tem que ter muita tranquilidade com isso. Você não pode ligar para o que os outros estão falando. Vão ter invejosos sim. Se você ficar pensando, nossa, as pessoas vão me criticar, vão me perseguir, você não vai crescer. Porque você vai querer evitar esse tipo de problema. Então a riqueza atrai problemas, atrai pessoas, você tem que aprender a lidar com isso. Isaac prosperou porque ele plantou e ele colheu no prazo. Tem a mentalidade de longo prazo. Para a gente terminar,
mais 2 pontos importantes. E metas. O que eu fiz? Eu pensei assim, eu quero faturar 1 milhão. Foi no ano passado. Eu quero faturar meu primeiro milhão. O que eu preciso fazer? Eu identifiquei quanto que eu faturava numa loja, X valor. Coloca no papel, X valor. Você tem que fazer a conta seguinte, ó. 1 milhão foi a primeira coisa que eu fiz. Dividido por 12. Isso vai dar 83.333. Eu arredondei para 84 mil reais, certo? Aí eu pensei, bom, para mim poder fazer isso dar certo, eu tenho uma loja que fatura X valor, eu preciso de mais 2 lojas faturando X valor. Então eu peguei os 83 mil e uns quebrado aqui, 84 mil, e dividi por 3. Então eu cheguei no número que eu precisava de 28 mil de faturamento por cada loja mensalmente, para eu chegar no final do ano e bater 1 milhão de faturamento. Foi a conta que eu fiz. Então eu fui lá, comprei a segunda loja, esperei um tempo, quase um ano mais ou menos, deu ali uns 8, 9 meses, fui lá e comprei a terceira loja. Agora eu tinha as 3 lojas, porque fazia parte do plano, e cada uma tinha que faturar em média isso. Logo, eu tinha uma meta muito clara para mim. Então é essa a mentalidade que você tem que ter. Definir metas claras e saber o que você vai fazer em cada passo do processo. E por último, aprenda a mensurar seus resultados. Então eu ia acompanhando, primeiro trimestre, eu tinha que atingir quanto? 250 mil, beleza? Primeiro semestre, eu tinha que atingir quanto? 500 mil de venda. Então, bateu o primeiro semestre, bati 500 mil de venda, opa, tô no caminho certo. Agora falta mais 6 meses, tem que fazer mais 500 mil. Então bateu ali o terceiro trimestre, 750 mil de vendas. Fechou o quarto trimestre, ou segundo semestre, 1 milhão de reais. Então mensurar é saber se você está dentro do resultado que você espera em um determinado prazo. Isso te ajuda a ter noção se você está indo na direção certa e se você está construindo o que precisa construir dentro daquele período. Se você chega no primeiro trimestre e você vê que ficou abaixo dos 250 mil, você vai ver quanto que ficou abaixo. Sei lá, ficou 30 mil abaixo. Você pega a diferença e dilui no resto do ano. Então você vai ter que correr atrás e fazer mais resultado financeiro para chegar lá. Ok? E aí, gostou dos insights? Ó, revisando aqui pra gente terminar, hein? Primeira característica, aprenda a correr risco, mas na direção de Deus. Segunda característica de uma mente que vai construir milhão em faturamento, e eu acredito que é você, aprenda a lidar com dívidas. Terceira característica, aprenda a comprar horas. E quarta característica, pensamento de longo prazo. Isso vai fazer muita diferença para você e vai te fazer prosperar. Espero que tenha gostado, comente aqui no vídeo se você gostou e até o próximo vídeo. Um grande abraço para você, fique com Deus, tchau, tchau!